Boa noite, galera. Buenas. Boa noite a todos. Live de terça. Se eu consigo botar meu fone aqui para melhorar o som. Live de terça, trazendo bate-papo para vocês, percepções, reflexões. Me digam se agora vocês estão me ouvindo, porque eu botei o fone, não sei se o som melhorou, se o som piorou. Para mim a voz melhora um pouco aqui para poder captar o som, né? Quem aí assistiu a live de semana passada, recebi bons feedbacks sobre a questão de não seja terapeuta holístico. Quem ainda não viu, está disponível aqui a live. Eu não estou tirando ainda do ar, deixei ela lá um tempo. Mas é importante para que a gente veja onde, se a profissão que a gente exerce nesse momento é a profissão ideal, é a profissão do meu propósito de alma, do meu propósito de vida. Eu falei sobre isso na última live, está bem disponível lá e eu recomendo, se você não assistiu, assista, tá? Provavelmente eu tirarei ela dali, ou ela vai para o YouTube, ou ela vai para o Spotify, ok? Estou com dois temas pendentes para trazer a vocês. Racionalidade e as emoções. É um tema complexo, é um tema que tem que estar muito bem estruturado para trazer para vocês, senão pode complicar ainda mais esse paradoxo emoções e racionalidade. Tem um outro tema também que é importante, que eu já vou travar as datas e vou trazer para vocês já com o tema, sobre a importância do sono e um protocolo para dar uma regulada no sono, tá? Então são dois temas aí que eu tenho pendente com vocês para deixar datas já travadas para esses encontros, ok? Eu estava hoje pensando numa reflexão para vocês aqui, eu queria compartilhar com vocês e gostaria que vocês comentassem aí, tá? É muito comum as pessoas me perguntarem dentro dos atendimentos, e eu também trago aqui as reflexões dos atendimentos que eu faço durante a semana, para que a gente comece a mapear os nossos comportamentos e os nossos hábitos como algo que é de fácil mapeamento. A gente pode realmente mapear as situações e os nossos comportamentos. Nós somos previsíveis. O comportamento humano é muito previsível. E se nós somos previsíveis, a gente consegue criar ali um mapeamento das nossas ações e comportamentos. É claro, galera, autoconhecimento não são os livros que você lê. Autoconhecimento não é determinado pelo quanto de cursos você fez, ou por quanto tempo você estuda isso. Autoconhecimento é determinado por tudo que você estuda e pratica, por tudo que você aplica na sua vida. Quando você é o seu maior estudo de caso, quando você aplica as situações, quando você mergulha no deserto da alma, nos desertos da alma que você passa ao longo da sua vida, esse é o autoconhecimento. Então, é muito comum uma pessoa chegar e perguntar assim: Vitor, eu quero fazer atendimento, um atendimento individual, mas eu gostaria de saber quantas sessões são necessárias. A gente não tem como determinar quantas sessões são necessárias. A gente faz um levantamento, faz um tratamento, você dá seguimento ao tratamento na sua vida, na sua rotina, mudando hábitos, mudando pensamentos, mudando microcomportamentos até que eles se tornem macrocomportamentos e você começa a determinar um novo paradigma na sua vida, ok? Então, a vida não é tão determinística quanto nós gostaríamos que fosse. Então, eu não sei o dia que eu vou morrer, mas eu não tenho medo de dormir. Eu não sei se eu vou acordar amanhã e eu durmo. Então, é muito importante que a gente tenha, no nosso planejamento aqui, quão disposto eu estou a mergulhar no autoconhecimento? Quão disposto eu estou em praticar autoconhecimento? Muitos terapeutas chegam para mim falando: Vitor, eu estou com bloqueio em tal área, Vitor, eu estou com bloqueio em tal momento, em tal decisão. E aí eu pergunto: quais são as ferramentas que você tem e como você está aplicando no momento? E normalmente a resposta é: não estou aplicando o que eu poderia. Percebem que o bloqueio começa com: eu estou fazendo o melhor com a minha vida? Isso é autoconhecimento. Ler livros não é autoconhecimento. Ler livros é conhecimento. Ter conhecimento é uma coisa.
Autoconhecimento é o que você aplica na sua própria vida. Consequentemente, você leva para frente o que você pratica. Eu acho muito interessante hoje as métricas de autoconhecimento ou as métricas de relevância. Por exemplo, eu fiz um comentário com uma menina que eu estava atendendo, que foi um comentário até que revela um pouco da minha idade. Que foi assim, antigamente, quando a gente queria ir no médico, a gente procurava saber qual era o hospital, como ele atendia, qual era o tipo de atendimento, o que ele poderia, qual era a especialidade dele, como é que estava o horário dele, se alguém tinha referências dele. Hoje, a métrica de bom profissional é visibilidade em rede social. Galera, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou diante do cenário. As redes sociais são sim um termômetro para uma visibilidade, né? Para um alcance, né? Mas lembrem de mais informações palpáveis, ok? Boa, Rafa, é isso aí mesmo. Estou mais próximo do 40 do que dos 35. Então, as métricas para que a gente avalie um bom atendimento, um bom profissional, hoje são baseadas no que é dito sobre eles em rede social, publicado. E eu me espantei com alguns especialistas falando que pessoas compram depoimentos e forjam relatos. Oh, não estranhe, a Sara aqui passando pelo corredor e chamando a atenção, tá? Então eu percebi e me assustei um pouco com relatos de profissionais comprando depoimentos, comprando avaliações de produto e usando estratégias de venda, estratégias de marketing para impulsionamento de alcance profissional. E aí eu entendo por que as pessoas se sentem tão perdidas e por que elas buscam autoconhecimento nos livros, né? O livro vai te dar conhecimento, o autoconhecimento é como você pratica. Quando você passa para uma sessão terapêutica, a sessão vai fortalecer você com você. A sessão deve trazer você para próximo de você. A sessão deve te dar ferramentas para que você caminhe sozinho. A sessão deve trazer a você a importância que você deve dar à sua vida e não ao terapeuta. Você não pode simplesmente buscar um atendimento como uma muleta para que todas as vezes que você precise, você ligue para esse terapeuta desesperado para que ele te atenda o mais rápido possível, porque você tem ele como um acompanhamento mensal. O terapeuta é um profissional que você deveria procurar quando você já tentou todos os recursos você com você. Ok? Se você sente alguma coisa desconfortável no seu corpo, primeiro você tenta entender o que está acontecendo para depois você procurar um médico. Pelo imediatismo que nós vivemos, hoje as pessoas, a primeira coisa que fazem é ir para o Google ou procurar um hospital ou procurar um médico. E isso leva a gente a uma necessidade extrema de ter uma avaliação externa e pesar muito as avaliações externas que as redes sociais dão. Onde eu queria chegar? Em tempos de avanço, beijo Cleitão, beijo no coração. Em tempos de avanço tecnológico, de avanço de IA, de compra de recursos, de forjar coisas na internet, é muito mais válido você conversar com um profissional antes, você conhecer a pessoa antes, você validar o trabalho dela antes, você procurar pessoas de verdade que fizeram atendimento com ela. Um atendimento que vá te direcionar realmente para um caminho de liberdade, para um caminho de autonomia. Quando eu busco conversar com as pessoas, nem que se a pessoa não quer atendimento, não tem problema, a gente conversa. Porque esse tipo de acolhimento eu não tive quando precisei. E eu senti falta desse acolhimento. Então, se você me manda uma mensagem procurando saber o que um determinado curso ou atendimento pode te trazer, sou eu mesmo quem vai te responder como um carinho, como se eu te recebesse no local fisicamente. Como se eu te recebesse em qualquer lugar que eu te encontrasse. E eu sinto que, com o avanço das tecnologias, com o avanço das IAs, com o avanço dos recursos digitais, será cada vez mais importante o acolhimento humano. Será cada vez mais importante o reconhecimento que também há o ser do outro lado, que passa por suas dificuldades,
que passa por suas questões, por suas sombras, com a sua luz, mas que está atravessando um momento desafiador, que tende e busca respostas. Então, eu sempre quero lembrar vocês, autoconhecimento é o que você estuda e pratica. Praticar não é o que você fala, é o que você aplica. Então, quando você pratica uma linha, uma frase, algo que você leu e coloca na tua rotina, é muito mais válido que você ler 30 livros e você não colocar em prática aquilo. Ou dizer que leu 30 livros. Ou dizer que tem tantos livros no seu acervo. Então, conhecimento é uma coisa, autoconhecimento é outra. Aprendam a separar isso. Quando vocês me perguntam uma coisa, a primeira coisa que vocês me pedem é um livro que fale sobre isso. Tá, se eu passo um livro, eu estou passando a visão daquele autor sobre esse assunto. Não quer dizer que seja a verdade absoluta sobre o assunto. Quando eu pego, por exemplo, eu tenho aqui pelo menos uns 15 livros falando sobre a vida de Jesus Cristo. Livros arqueológicos, com experiências arqueológicas, livros canalizados, livros mais místicos, livros que trazem teoria da conspiração, livros que questionam a existência de Jesus. Eu tenho livros de todos os aspectos que mostram a visão de cada um dos autores sobre o que eles entenderam e pesquisaram sobre Jesus. E se eu leio todos eles, eu tenho uma interseção desses assuntos para que eu tenha uma proximidade do que eu acredito de Jesus, percebem? Então, quando eu estou lendo um livro, eu estou me baseando na visão de alguém sobre esse assunto. Ponto. Vitor, mas e a Bíblia? Da mesma forma, você vai estar baseado na transcrição de 4 evangelhos, naquela composição de livros sobre um viés religioso daquele momento que foi dito lá pelo Tratado de Constantinopla, né? O imperador Constantino. Então, pesquisem mais a fundo e comecem a buscar as fontes e porquê, como foi feito ou confeccionado ou escolhido, como os livros foram escolhidos, ok? Então, os livros trazem visões dos autores sobre determinado assunto. A internet é igual, galera. Essa semana eu percebi que vários podcasts falando do mesmo assunto, um podcast anulava o que o outro falava. E para uma pessoa que está buscando autoconhecimento, no podcast ela pode encontrar conhecimento ou distração. Por isso que quanto mais você se abastece de informação e menos você coloca em prática, mais confusa é a tua mente. Eu tenho o hábito sim de ter muitos livros, mas eu só consigo ler 3 ao mesmo tempo, eu não consigo ler mais que isso. Enquanto eu não consigo digerir bem o processo, eu não parto para outro. Então, olha que interessante, você vai criar o seu mecanismo de pegar as informações e colocar em prática. Como que eu coloco em prática? Uma tarefa, uma escrita, uma live, um vídeo, conversa com amigos, conversa com alunos, conversa com professores, participando de lives de pessoas que falam do mesmo assunto, participando de grupos de estudo que abordam esse assunto, colocando a sua rotina, estratégias de prática sobre aquele assunto, reforçando aquilo que você pesquisou com a visão de outros profissionais. Isso você coloca em prática. Quando você só acumula títulos de livros, muitas das vezes você não aplica. Quando você acumula títulos terapêuticos e você não aplica aquilo, você está deixando de fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Quanto mais informação e menor for a prática, mais confuso você ficará. Então eu recebo muita gente, inclusive uma pergunta que eu recebi, que vai virar tema de um movimento que eu vou fazer aqui, sobre isso, que é cuidado com tudo que você está lendo e assistindo e que não coloque em prática e que não tem serventia na tua vida. Porque isso está te roubando a vida. Repito, isso está te roubando a vida. Quando você dá tempo a algo, alguma coisa, você não pode recuperar mais esse tempo.
Quando você deixa de ter um sono confortável, um sono reparador, você não consegue recuperar desse sono no dia seguinte, tampouco no final de semana. Você não recupera o sono. Você não recupera o tempo que você teve. O tempo se foi, você nunca mais terá aquele tempo com aquela decisão, com aquela escolha. Nunca mais terá. Isso vale para qualquer coisa na sua vida. Se você está em algum lugar e não sabe o que está fazendo, isso está tomando o seu tempo, isso não te traz crescimento, isso não te traz uma maturidade ou um fortalecimento, isso pode, com quase 100% de certeza, estar roubando seu tempo. Será que é interessante a gente deixar que roubem o nosso tempo? Vocês perceberam que as redes sociais marcam lá quanto tempo você está usando? Você sabia que a média do brasileiro nas redes sociais é de 10 horas por dia? Algo em torno disso? Depois eu posso pesquisar com mais precisão. Mas parece que de uma determinada faixa etária, a média de tempo do brasileiro na internet era 10 horas dia. Galera, por isso que muitas das coisas que são básicos, como valores, conhecimento, como ter um bom livro, uma boa prática, preservar amigos, família, tudo isso está sendo levado para o ralo, para o lixo. Um bom livro deveria ser algo que estimulasse você. Mas para que eu vou ler um livro se eu tenho aquele perfil lá que fez um Reels de 90 segundos explicando tudo o que o livro quer dizer? Gente, não dá para sintetizar 90 segundos em um livro. Não dá. Não dá para fazer isso. Ok? Então, ou você começa a perceber o que rouba o seu tempo, onde você está gastando energia, crendo que é autoconhecimento, ou você será mais uma peça de todo esse tabuleiro. E quando eu falo peça do tabuleiro, eu não falo que você tem como evitar jogar o jogo. Eu falo que você pode jogar o jogo com consciência. Se nós estamos aqui, nós estamos dentro do jogo e não tem como fugir do jogo, só como transcender o jogo, só como vencer o jogo. A gente sai daqui quando vence o jogo. Ok? Ou quando é retirado por coisas erradas que nós fizemos, né? Tem vários seres aí na história que foram convidados a sair desse cenário terreno aqui por cagadinha que fizeram. Então, o que a gente pode sempre trazer para a nossa vida como maturidade? Eu começo a me trabalhar com as ferramentas que eu tenho. Vitor, eu tenho Reiki 1 e posso me aplicar Reiki para ficar mais tranquilo, para eu ter mais disciplina, para eu ter mais clareza. Faça o melhor que você pode. Vitor, eu não tenho ferramenta holística nenhuma. Eu só tenho a minha prece, eu tenho meu Ho'oponopono, eu tenho alguns conhecimentos da cabala, de misticismo, mas eu aplico na minha vida. Tá perfeito. Continua aplicando. Continua fazendo o seu melhor. O que você pode fazer com as ferramentas que você tem? O que você pode fazer com os recursos que você tem? Vitor, eu li um livro do James Clear, de Hábitos Atômicos. Eu percebi que ele dá ênfase, e uma das coisas que mais afastam a gente do nosso caminho, do nosso propósito, é justamente a identidade. Qual é a tua identidade? Você reconhece a tua identidade? Você percebe qual o papel da tua identidade na tua vida? Então eu recomendo que você leia Hábitos Atômicos, do James Clear. Vitor, mas é um livro muito maçante. Leia 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, mas eu recomendo que você leia escrevendo os pontos importantes para todas as vezes que você retomar, você lembrar de onde você parou. O problema é que hoje nós estamos tão atarefados com todos os nossos compromissos digitais que é uma tortura sentar para ler um livro, que é uma tortura sentar para fazer uma atividade que é da nossa rotina. Será que é tão interessante assim a gente estar tão conectado com os recursos digitais, integrado com todas as tarefas, todos os assuntos, e tão distante do básico que é o autoconhecimento? Será que autoconhecimento é estar conectado com tudo e com todos ao seu redor? Será que autoconhecimento é isso? Será que autoconhecimento é estar em todas as redes sociais, participando de todas as trends, de todos os recursos digitais, para que você não seja apagado pelo movimento digital?
Será que isso é autoconhecimento? Será que autoconhecimento é encher o teu nome de títulos e adjetivos e todos os paetês e plumas que você pode colocar e perceber que você só se distanciou de quem você verdadeiramente é? Será que o autoconhecimento não pode ser praticado diariamente no não que a gente diz para tantas coisas digitais e para tantas demandas digitais, quando a gente simplesmente é ou está? Será? Por que eu estou trazendo essa conclusão hoje? E eu queria muito que vocês pensassem nisso. Quando eu vou falar uma coisa muito pessoal e eu espero que vocês entendam isso com maturidade. Quando a paternidade veio, eu não sei o que é ser pai. Meu pai já faleceu tem 15 anos, eu já não tenho nem mais a recordação da paternidade em si. Porque tem tanto tempo que eu aprendi a conviver sem a presença do meu pai, que eu não tenho essa referência paterna. A referência paterna era minha mãe sendo pai e mãe durante anos da minha vida. Inclusive, é a minha referência da vida, minha mãe. Então, olha que interessante isso. Eu não tinha referência de como ser pai. E quando a paternidade veio, todas as sombras da paternidade vieram juntas. Inclusive, eu que sou um cara que adoro ler e trabalhar todos os dias, sem exceção sábado, domingo e feriado, galera. A Pri me acompanha, que ela sabe como eu sou. Eu não diria workaholic, que isso é um termo para tentar classificar algo. Eu não sou workaholic, eu sou um cara que tenho a minha fonte de dopamina trabalho. É estudo, é movimento, eu preciso disso, é uma coisa que me alimenta, me nutre, tá? Por isso que eu tenho essa coisa desse vício de livros, eu tenho. E eu assumo isso, não tem problema nenhum em falar sobre isso. Quando a paternidade veio, ela trouxe para mim sombras que eu nunca tinha imaginado. Inclusive o Val é testemunha, que eu fiz muitas perguntas a ele, e ele foi uma das pessoas que mais me trouxe referências do processo de paternidade que ele passou. Então eu comecei a perceber o seguinte, com todo o conhecimento que eu tinha, com todos os livros e cursos que eu fiz, com todo o conhecimento magístico, desdobramento, apométrico, multidimensional, arcturiano, pleiadiano, siriano, todos os 28 títulos e diplomas que eu tenho das terapias holísticas, mais de 5 anos em formações, imersões, cursos, viajando pelo Brasil, eu percebi que eu não tinha conhecimento nenhum sobre paternidade. E aí eu me vi em um novo estado. Eu poderia ler livros, eu poderia adquirir conhecimento externo, porém existia um livro que ninguém tinha escrito ainda sobre a paternidade. Era o meu jeito de ser pai. Era a minha maneira de ser pai. E aí entra conhecimento e autoconhecimento. Certos momentos que eu estava com a minha filha, eu achava, nossa, eu vou ter que ficar aqui horas com ela, fazendo ela dormir nesse tempo, e ter que ficar esse tempo todo com ela aqui, meu trabalho e as minhas coisas. E eu lutei com isso durante muito tempo, dias e noites pensando sobre. Até que eu percebi que quando eu estava com ela, eu tinha os melhores insights sobre trabalho, sobre profissão, sobre comportamento e principalmente, quando eu estava com ela e que eu não tinha as distrações e compromissos de curso, atendimento, rede social, responder todo mundo, conversar com todo mundo, falar com todo mundo, ouvir todo mundo, eu percebi o seguinte, opa, silêncio. Era só uma criança respirando no meu peito e eu não podia fazer barulho para acordar. Ela tinha um sono muito instável. Eu não podia fazer barulho. Eu tive que lidar com aquele momento, com todas as expectativas de trabalho e profissão que eu tinha antigamente, com uma nova função, o silêncio e a paciência. E ali eu percebi que o valor que eu dava para aquele momento não era o que eu realmente poderia. E eu percebi também que aquele momento que eu estava com ela ali é o que me trazia mais força e mais criatividade para que eu não caísse na distração da rotina digital que nós vivemos. Reparem uma coisa, eu não tenho mais aquela cobrança de postar todo dia como eu tinha antes. Eu faço aquilo que o meu coração sente na hora que ele sente. No outro perfil tem 1 mês que eu não posto. E antes isso seria uma tortura para mim, eu ficaria mal. Hoje eu faço aquilo que o meu coração manda. Eu não sou mais escravo, apesar de ter que levar o meu trabalho para as redes sociais.
Ainda estou retomando o movimento presencial, por enquanto tudo à distância. Mas essa oportunidade de viver aquele momento ali, de ter silêncio com a minha filha, me trouxe um poder de visualizar que essas novas ferramentas que eu estou adquirindo, com o conhecimento que eu já tinha aplicado ao autoconhecimento da paternidade, me trouxe um novo campo de visão, me trouxe um novo campo de possibilidades. E me afastou das distrações, de todos os compromissos digitais que eu tinha. Talvez, se não fosse isso, eu nunca teria me afastado da minha rotina digital. Essa sombra, esse deserto, me fez perceber isso. Reparem, eu não postei o aviso de live. Eu não disse qual tema seria. Eu não estou preocupado se teria 300 pessoas ou uma pessoa, que eu já fiz live para uma pessoa. E fiz live até o final, com todo o tema que me propus. O que eu quero trazer a vocês são as reflexões. Essa necessidade de seguir todos os perfis, estar engajado com todas as pessoas, temas e assuntos, e quando você percebe, você só se distanciou de você. Você só se distanciou daquilo que efetivamente você tem que fazer. Você acompanhou tantas pessoas na internet e você tinha uma profissão que te direcionava para os teus sonhos. E por você ouvir tantas pessoas que você tem que ser milionário em 3 meses, você entrou num círculo de vícios, de gastos, de uma persona que você não tem. Você adquiriu um vestimento que você não tem. Você adquiriu comportamentos que você não tem porque alguém ou algum mentor da internet disse que você tinha que ser assim sem nunca ter ouvido a tua história. Sem nunca ter ouvido o teu valor, o que você conquistou até aqui, quais foram os contratempos que você teve até chegar aqui. Me fala um pouco do livro da tua história. Não dá para usar a mesma receita de bolo com todas as pessoas. Cada pessoa vai ter a sua maneira de fazer. Cada pessoa vai ter o seu formato de fazer. Você pode passar o conceito. Quais são os ingredientes para fazer um bolo? O que precisa para fazer um bolo? Mas a proporção vai de pessoa para pessoa. Cada um vai adequar isso à composição que os conceitos de como fazer um bolo traz ou pode fortalecer você naquela tarefa. Mas cada pessoa tem a sua maneira de fazer as coisas. Qual é o livro? Quem foi a última pessoa que perguntou sobre o livro da sua vida? Vocês entendem a diferença? Tenho que ficar rico em 3 meses, eu tenho que ser abundante e próspero, como ascensionar em 15 passos, como encontrar a alma gêmea nas 15 etapas ascensionais. Galera, isso é construção diária, não existe fórmula mágica. Os 7 segredos da abundância ilimitada. Galera, autoconhecimento não é isso, isso é conhecimento. Você busca ficar rico em 3 meses e você tem a maior riqueza do mundo em casa e não dá valor. É isso que eu quero passar a vocês. Cuidado com a busca incessante pelo autoconhecimento e o distanciamento do que é verdadeiro. Porque você sempre achou que autoconhecimento era ler livro. E você começou a ler livros adoidados. Quando você não tem aquele contato espiritual contigo, quando você não tem um contato humano com a tua experiência aqui. Uma pessoa uma vez me abordou num evento, dizendo assim: Vitor, eu não entendi o que você falou naquela live. Quando você disse que quando uma pessoa tem dificuldade de dormir, eu achava que era o problema da ressonância Schumann. E eu brinquei, eu falei, olha, se todas as vezes que a ressonância Schumann desse uma interferência ou tivesse um pico, todas as pessoas deixassem de dormir, a gente teria um colapso planetário. Antes da gente falar de ressonância Schumann, tá? Que para vocês entenderem é como se fosse a frequência cardíaca da Terra, como se o planeta Terra tivesse um coração e a frequência tivesse um pico mesmo, por exemplo, a de 13, 14, foi a 150. E as pessoas começam a colocar esses contrapontos, esses sentimentos, essas experiências, como se fosse apenas a ressonância Schumann. E aí entram os conceitos que eu sempre trago aqui como um velho ranzinza chato. Antes da gente falar da ressonância Schumann, do campo eletromagnético da Terra, vamos falar sobre o nosso corpo físico. Como que você está de alimentação, de atividade física, de sono,
de estresse diário para eu te dizer se a falta de sono não foi algo físico. Vamos olhar para o nosso corpo mental. Como estão os processamentos dentro dessa cachola? Como você tem visto a sua vida? Como está o seu sistema de crenças? Antes da gente falar da ressonância Schumann. Me diz como estão as tuas emoções. Se você tem emoções mais densas, emoções mais pesadas, o que permeia a tua vida? Como a tua rotina está no campo emocional? Antes de falar da ressonância Schumann. Isso não é uma vida utópica, galera. É responsabilidade com o avatar, que é o teu corpo aqui. Você pode ter uma vida espiritual, mas você não pode ignorar o teu cérebro, que é o mecanismo que faz com que você vivencie a experiência nesse plano. Você não pode negar as tuas emoções, porque elas estão aí, elas fazem parte da tua experiência encarnada. Você não pode simplesmente querer esconder os seus pensamentos porque eles estão vindo ali. Você aprende a lidar com eles sem querer esconder ele para baixo do tapete. E aí também nós falamos da vida espiritual. E aí também nós levamos para o campo espiritual. Isso é autoconhecimento. Agora, quando a gente leva o autoconhecimento, esse autoconhecimento que é propagado na internet, a ponto de você faz uma meditação e você ignora todos os pilares, físico, mental, emocional, e vai direto para o espiritual, sem você participar, sem você estar submetido ao ambiente aqui, é uma inocência. É uma inocência. Porque você só pode experienciar a vida espiritual nesse planeta se você passar pelo corpo físico, as emoções e os pensamentos. Ponto. Jesus passou por essa experiência, o Chico Xavier passou por essa experiência. Mestres ascensionados encarnaram nesse planeta. Eles ignoraram o corpo físico ou eles transcenderam o corpo físico? Vocês imaginam Jesus passando pelo deserto da alma e imaginando assim, ai não, meu pai, São Germain, José, não vai deixar eu passar pelo deserto da alma. Vocês imaginam isso? Jesus passando pelo deserto, enfrentando os demônios, e ele pedindo, José, papai, pô, tu não vai me deixar, né? Tu não vai me deixar nesse rolê aqui, né? Vocês imaginam Jesus passando por isso? Chico Xavier teve vários procedimentos médicos no corpo já desgastado da vida física aqui, e ele passou pelos procedimentos de forma natural, com resiliência. Tem uma passagem muito clássica e muito dura do Emmanuel, quando o olho dele sangrava, ele usava um colírio porque ele tinha, eu não lembro se era glaucoma, se era catarata, acho que era catarata. Ele tinha algum problema no olho e ele usava um colírio para aliviar. E certa noite o olho dele estava sangrando. E ele pediu ao Emmanuel para dar uma pausa. Não, tem que dar uma pausa, você não vê que meu olho está sangrando? E o Emmanuel diz, o que o outro olho está fazendo? Então, para a gente hoje olhar para esse discurso e falar, nossa, como o Emmanuel era duro, como esse mentor era duro. Eu não creio que o mentor haja dessa forma. Por quê? Por que você não crê? Se isso é relato do próprio Chico, do próprio. E se tem uma pessoa que deixou um legado de credibilidade dentro do Espiritismo, do que ele propôs de ensinamento e de caridade, foi Chico Xavier. Quer acredite ou não, a história, no nosso tempo, sobre o conceito de Espiritismo, é uma antes e depois do Chico Xavier. Ponto. Ok? Então, conhecimento é o que você lê nos livros. Autoconhecimento é como você traz isso para a tua vida, pratica e aplica. Num curso, numa conversa, num atendimento, na lida com a família, na lida com os amigos. Eu já trouxe vocês relatos aqui que quando eu decidi ter uma vida, uma alimentação vegetariana, ok? Meus amigos faziam churrasco fim de semana sim, fim de semana não. Quando eu mudei de estado, saí do Rio para Santa Catarina, todas as vezes que eu ia encontrar meus amigos, eles perguntavam assim, e aí, tu ainda tá com aquela frescura de ser vegetariano? Eu falei, tô com a mesma frescura de antes. E quando a gente for encontrar, eu vou pedir uma pizza ou alguma coisa assim, e vocês fazem o churrasco de vocês. Não tem problema nenhum, a amizade é igual. O meu gosto não interfere no de vocês. Amigo é para isso, lidar com as diferenças. E pasmem, eu sempre deixei esse espaço aberto. Eu fiz churrasco para eles quando eu fui no Rio. Eu estava lá, assando lá na churrasqueira. São meus amigos. Porém, com o passar do tempo, todas as vezes que a gente encontrava,
rolava um papo espiritual. Eles pediam para fazer uma meditação, eles pediam para receber reiki, para receber um sistema arcturiano, para receber qualquer conhecimento que eu levava, inclusive dos seres estelares. Automaticamente eles perguntaram: Vitão, será que nesses encontros que a gente faz, nessas meditações, não era melhor a gente comer mais leve, cara? Porque toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia espiritual, a gente evita comida pesada, a gente evita álcool e evita sexo, certo? Eu falei: certo, mas eu não vou cobrar vocês isso, eu estou vindo aqui como visita. Se vocês se sentirem melhor assim, adotem isso, da próxima vez eu faço um trabalho mais forte. Dito e feito. Da última vez que eu os encontrei no Rio de Janeiro, fizemos um encontro, uma meditação, várias experiências, cada um teve uma experiência diferente e foi incrível. E pasmem, comemos uma comida vegetariana. E ninguém reclamou disso. E não teve álcool. Mas eu não pedi. Eu, levando o meu conhecimento, minha prática, que eu já faço na minha vida, fez com que eles percebessem naquele momento ali que se eles usassem essa estratégia, a experiência deles seria melhor. Ponto. Será que esse não é o caminho? Eu vou de pouquinho em pouquinho fazendo aquilo que eu sei. E aos poucos as pessoas vão entendendo que elas podem fazer também. Mas não. Hoje eu tenho que empurrar aquilo que eu acredito goela abaixo dos outros. E está cada vez mais difícil falar na internet de uma forma aberta. Eu fico cada vez... Todas as vezes que eu vou abrir uma live agora, eu tenho que segurar o tempo. Segurar o que eu vou falar, as expressões que eu vou falar. Eu não posso trazer qualquer assunto para cá, galera. Eu não posso trazer qualquer tema para cá. Então, daqui a algum tempo, não muito distante, eu vou começar a abrir lives em plataforma fechada para falar os assuntos que eu posso falar na plataforma fechada. Porque aqui, todas as vezes que eu fui trazer algum assunto, eu tomei algum tipo de punição ou até ameaça de derrubarem o canal. Mas será que a gente não pode ter esse momento de conversa genuína, de conhecimento para desenvolver autoconhecimento? Será que a gente não pode ter uma conversa humana? Será que a validade da conversa ou da troca é só pela quantidade de número de seguidores ou pela maneira que eu recebo a informação ou pela maneira que a informação ressoa no meu coração? Será que essa troca mais humana de ser alguém sentado no seu escritório com a sua filha gritando atrás e improvisando parte da estrutura ainda, falando com seres humanos? Eu preciso, para dar credibilidade, ter uma superprodução, microfones, luzes e vozes e toda uma produção por trás. Enquanto nós não valorizarmos o conteúdo e a informação que vem de forma humana, normalmente, lá na frente, sentiremos falta de humanos falando. É assustador o avanço da tecnologia. Tão assustador que daqui a algum tempo você não vai saber se sou eu quem está falando aqui ou se é um avatar com algum texto escrito. Então eu peço a vocês que valorizem o momento que nós temos, o conhecimento que nós temos, aplicando o autoconhecimento na nossa vida, na nossa rotina. Não esquecendo que somos humanos, precisamos do nosso tempo, precisamos lidar com as nossas sombras. Talvez o momento mais desafiador da nossa vida seja o momento que mais traz esperança e clareza para o momento de agora, para o que você pode criar na sua família, para o que você pode criar na sua profissão. Talvez o que você está evitando de silêncio seja o muro que te afasta da tua visão clara, do teu direcionamento de vida, de propósito aqui. Por que eu trouxe esse tema hoje? Muita gente falando de autoconhecimento baseado em conhecimento e não em prática. Muitas pessoas querem resultados em apenas uma sessão, sendo que elas passaram 10, 20, 30 anos sem olhar para o problema. E o problema se solidificou em 10, 20, 30 anos. Muita gente, por conta da facilidade da internet, quer resultados rápidos, garantidos e imediatos, sem ter nenhum esforço. Isso é ilusão, galera. Parte da nossa experiência aqui é lidar com as nossas tranqueiras e meter a mão na massa para fazer o que tem que ser feito.
Não dá para esperar facilidade em tudo, mas tudo vem a mim com facilidade, prosperidade e abundância, e eu vou sentar no meu sofá e vou esperar que vai cair no meu colo. Não é muito assim. É importante que você busque conhecimento para você aplicar no seu autoconhecimento. Lembra que eu coloco sempre nos posts estudar, trabalhar e ajudar? Eu estudo. Eu pego os livros, pego conhecimento de cursos, pego conhecimento da vida, pego a escola da vida, o movimento acadêmico, todos os cursos de conhecimentos que estão disponíveis na Biblioteca Terra e estudo à medida que eu necessito. A segunda etapa é trabalhar. Eu coloco em movimento, em autoconhecimento, os estudos que eu estou adquirindo, aplicando diariamente na minha vida, em pequenas tarefas, em pequenas rotinas, pequenas mudanças diariamente aplicadas, chatas, repetitivas, constantes, de uma maneira que você tem que se readequar e ajustar toda a sua vida, porém, um passo por vez. E o terceiro pilar, com estudo bem feito, com um trabalho de autoconhecimento bem feito, eu levo para fora, eu ajudo, eu compartilho, eu movimento, eu mexo essa engrenagem porque eu estudo, adquiro conhecimento, eu trabalho, desenvolvo autoconhecimento e cercado dessa força, desse potencial, eu levo para fora, compartilhando, ajudando, multiplicando, sendo uma fonte viva de conhecimento aqui, onde quer que eu vá, a qualquer pessoa que eu fale, em qualquer situação que eu possa trazer a minha voz. E aí eu estudo, trabalho e ajudo. Se nós repetirmos estudar, trabalhar e ajudar todos os dias da nossa vida, até o fim dela, eu posso te mostrar que mesmo que as pessoas digam que você fez tudo errado, o seu coração estará em paz, sabendo que você viveu a sua vida e não sobreviveu. E não só passou pela vida, você cursou a escola vida, você foi aprovado na escola vida, você viveu a vida. Porque a maioria de nós está apenas sobrevivendo. Durante esses anos que passaram, o medo de morrer foi o que movimentou as pessoas. E como esse medo evidente não está mais tão no digital, boa noite, Li, te amo. Como esse medo tão evidente do vírus, da ação pandêmica, não está tão mais em voga no digital, agora a gente pode relaxar que o pior já passou. Essa é a grande ilusão. A nossa vida, com ou sem pandemia, continua, os nossos projetos continuam aqui. Cabe a cada um de nós estruturar os nossos sonhos, ter cuidado com as distrações e focar no que efetivamente a gente pode construir aqui. Eu estudo, acesso conhecimento, baseio o que eu quero, estruturo o que eu quero. Eu começo a praticar esse conhecimento que eu adquiri com o trabalho. Eu me trabalho, eu aplico em mim, eu aplico na minha rotina, eu aplico na minha casa, eu aplico na minha família, eu aplico no meu trabalho, mas eu aplico o que eu estou aprendendo. E por resultado do conhecimento e do autoconhecimento, eu começo a compartilhar. Por isso eu começo a compartilhar. As redes sociais trouxeram pessoas que se dizem conhecedoras que não são. Pessoas que dizem coisas que não aplicam. E no fundo, quando pessoas que querem facilidade são enganadas, elas reclamam dos enganadores. E não da falta de cuidado, falta de atenção e falta de amor que elas tiveram na própria vida. É muito importante que a gente se cerque dessa estrutura de estudar, trabalhar e ajudar. Porque com o avanço da tecnologia, com o avanço dos recursos digitais, com o avanço da automação, com o avanço da robotização de toda essa estrutura, vai ficar cada vez mais difícil saber quem é humano e quem é inteligência artificial.
E poucos já perceberam que os próprios humanos estão ensinando às inteligências como eles fariam o próprio trabalho. E não perceberam que isso toma uma direção que ninguém mais pode segurar. Valorize quem você é. Olhe para as tuas sombras, olhe para a tua luz. Estude, trabalhe, ajude. Mas lembre, conhecimento é uma coisa, autoconhecimento é outra. A internet é uma ferramenta, ela não é a sua vida. Não seja escravo dela. É importante que você lembre disso. Portanto, deixando a reflexão da live de hoje, você tem buscado conhecimento ou praticado o autoconhecimento? Para que você leve adiante, você praticou o que você está mostrando? Você tem praticado isso? Você é seu estudo de casa? Você é o seu maior estudo de caso aqui? Você é o seu maior projeto de vida? É interessante que se veja isso, porque senão as pessoas vão continuar comprando terreno na Lua, comprando perfis que elas não são, comprando profissões que elas não são, comprando personagens que elas não são, e a culpa será sempre do outro, nunca a sua responsabilidade de olhar aquilo com mais calma. Tenham atenção, tenham mais carinho pela própria existência e percebam que existem professores e mentores na Terra, mas ninguém pode ser comparado com você. Basta você encontrar o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira essência. Fica o recado, fica a reflexão e me coloco à disposição de responder as perguntas que vocês fizerem. Podem mandar no direct, podem mandar nas mensagens. Essa live fica salva. Se essa mensagem fez sentido, compartilhe, marque as pessoas que você gosta, avise, porque a plataforma não entrega, eu continuo fazendo meu trabalho. Então, marque as pessoas se você sente que essa mensagem pode ajudar. Se você sente que algo do que eu falei pode ajudar você, alguma pessoa, avise essa pessoa, assiste esse doido aí, vê se o que ele está falando faz sentido. Ou ignora o que ele falou, descarta, não perca seu tempo. O mais importante é você começar a filtrar o que realmente é conhecimento, como você pode aplicar e o que você pode levar adiante. Se nós fizermos esse trabalho de estudar, trabalhar e ajudar, a gente já está fazendo um grande bem para a humanidade. A gente não vai ter que ficar preocupado para onde o mundo vai parar. Mas você vai sempre ter a certeza de que tu fez o que tu podia fazer com as ferramentas que você tinha, com o conhecimento que você tem. Então, estude, trabalhe e ajude. E deixe que cada um faça a sua parte. E eu tenho certeza que as coisas a curto, médio e longo prazo tendem a melhorar. Certo? Uma outra dica que eu vou dar. Todas as vezes que você perceber que na sua rotina você está gastando muito tempo em algo que não te dá nenhum retorno, simplesmente pare. Comece a colocar nesse tempo desperdiçado alguma tarefa que te traga algum retorno. Faça pequena substituição. Vitor, mas tem perfis que eu acesso, eu perco muito tempo do meu dia. Ah, Vitor, eu perco o tempo do meu dia vendo meme. Reduz esse tempo, coloca algum tipo de leitura, coloca um outro tipo de informação que vai te ajudar. Comece a balancear como você tem gastado o seu tempo. E você vai perceber que existe mais tempo na sua rotina do que você imagina. Outra dica. Se você tem tarefas a fazer que você não gosta tanto, procure associar com tarefas que você gosta. Então, por exemplo, você quer fazer uma atividade física, mas não tem saco. Se você faz uma atividade física ouvindo um podcast que você gosta, você tende a associar uma coisa que não é tão agradável a uma coisa que é agradável. Isso facilita você no processo. Isso vale para várias tarefas. Então, comece a otimizar o seu tempo. Eu também farei uma live sobre gestão de tempo para facilitar. Mais uma que eu prometo aqui, que eu vou colocar data para a gente já deixar isso gravado. Ok? Fica a minha reflexão. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer questionamento, mandem no direct, mandem lá no Vitor Santiago. Eu continuo fazendo os atendimentos individuais, eu continuo fazendo os cursos, eu só estou divulgando menos. Então, se vocês me mandarem mensagem, eu respondo. Se vocês olharem ali no link da bio, tem as informações todas que eu passo, que eu ministro, que eu falo. Certo? Ótima noite a vocês. Autoconhecimento é o que você pratica, não o que você lê.